E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Unesp do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: o termopar é um sensor de temperatura constituído por dois fios metálicos distintos, 1 e 2, unidos em uma das extremidades pela junção de medida e conectados na outra extremidade a um voltímetro conforme a figura. Como esses fios são constituídos de metais diferentes, o voltímetro indica uma diferença de potencial que depende da temperatura lida pela junção de medida. Essa diferença de potencial é interpretada e determinada a temperatura lida pelo termopar. Os termopares são classificados com letras, dependendo dos metais utilizados em sua confecção. O gráfico mostra como varia a diferença de potencial U lida pelo voltímetro em função da temperatura θ, indicada por três tipos de termopares, E, K e N. Nesse gráfico, a sensibilidade do termopar, medida em milivolt por grau Celsius, está associada à inclinação da reta tangente à curva em um determinado ponto. De acordo com o gráfico, marque a alternativa certa. Gente, então vamos começar fazendo essa questão e vamos acompanhar a alternativa a alternativa. Na letra A, ele fala o seguinte: para uma mesma temperatura, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar do tipo E do que para o tipo K. Vamos fazer essa análise assim, ó. Eu vou marcar qualquer valor de temperatura, né? De preferência, valores de temperatura que envolvam o termopar do tipo E e do tipo K aqui no gráfico, tá bom? Então, eu vou fazer, por exemplo, o 400. Eu vou traçar uma reta vertical aqui, que vai ser para a mesma temperatura. Eu vou pegar essa reta vertical, eu vou ligar ela até o termopar do tipo E, e depois eu vou ver o valor máximo atingido por ela ali em milivolt, né, associado à diferença de temperatura. Observa que para o termopar do tipo K, o valor da diferença de potencial vai ter um valor entre 20 e 10 milivolts, enquanto que para o termopar do tipo E bateu 30. Então, necessariamente, quando a temperatura valer, por exemplo, 400 graus Celsius, a gente pode afirmar que a DDP do termopar do tipo E é maior que a DDP do termopar do tipo K. Então, essa opção está incorreta, já que ela fala o contrário. A letra B fala para a gente o seguinte: o termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que o termopar do tipo K para qualquer faixa de temperatura. Aqui no texto ele fala para a gente o seguinte: ele fala que a sensibilidade do termopar, medida em milivolts, está associada à inclinação da reta tangente à curva. Então, o gráfico que apresentar a maior inclinação mostra que o termopar tem uma maior sensibilidade. Olha a inclinação em relação à horizontal do termopar E em relação ao termopar K. Esse termopar ele tem uma reta mais inclinada do que o termopar do tipo K. Então, a gente pode dizer que a sensibilidade, né, que eu vou representar por S, do termopar do tipo E é maior que a sensibilidade do termopar do tipo K e também é maior do que a sensibilidade do termopar do tipo N, que está ali em verdinho. Então, essa alternativa está errada porque ela fala que a sensibilidade é menor e, na verdade, ela é maiorzinha. Não podemos marcar a letra B. Vamos para a letra C, que fala o seguinte: para uma mesma diferença de potencial lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. A gente vai fazer uma análise parecida com a análise que a gente fez na letra A, né? Só que a gente estava analisando a temperatura aqui, só que na letra C a gente vai analisar a diferença de potencial. Eu vou traçar uma outra reta, agora partindo de um mesmo valor de diferença de potencial. Por exemplo, eu vou marcar o valor de 40 milivolts e vou fazer uma reta horizontal aqui até o termopar de tipo N. E aí eu vou descer para ver onde bateu mais ou menos, né? Bateu quase ali no 1000, né? Eu fiz uma reta toda torta, mas não tem problema. Tá batendo ali no 1000, 1000 e pouquinho. Observa que ele fala o seguinte, ó: para uma mesma diferença de potencial, a temperatura lida no voltímetro no termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que para o termopar do tipo E. O N, né? Quando o DDP é 40 volts, o que a gente chegou na conclusão aqui? A gente viu que a temperatura
do termopar do tipo N estava marcando 1000 e pouquinho, tá? Vou botar, sei lá, 1000 e alguns quebrados graus Celsius. Enquanto que o tipo E, ele está marcando, vamos bater o ponto aqui, ó, bateu aqui na reta, está batendo mais ou menos de 400 a 600. Então, a temperatura do tipo E vai ser 500 e uns quebradinhos graus Celsius. Dessa forma, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que a temperatura do termopar do tipo N é maior que a temperatura do termopar do tipo E. Então, essa opção está certa. Vamos ver o porquê a D e a E estão erradas. A letra D fala, nas faixas de 600 até 1200, a sensibilidade do termopar do tipo K é maior que a sensibilidade do termopar do tipo N. E uma coisa que o gráfico mostrou para a gente é que essas curvas aqui, elas são paralelas, ou pelo menos o gráfico da Unesp tentou mostrar isso para a gente. Essa reta, ela é paralela a essa reta aqui, o que indica que a sensibilidade do termopar do tipo K é igual à sensibilidade do termopar do tipo N. Inclusive, eu vou me corrigir aqui, né, que eu tinha colocado que é maior e maior, mas eu estava pensando só no termopar do tipo E. Tudo bem? Então, eu vou colocar assim, ó, de forma genérica, tá? Porque isso não vale para todos os valores de temperatura. Ou seja, a letra D ela está errada porque ele fala que a sensibilidade é maior para essa faixa de temperatura e, na verdade, ela é igual. A letra E fala, dos 3 tipos de termopares, o termopar do tipo N é o que apresenta a maior sensibilidade. Na verdade, ele começa apresentando a menor sensibilidade, né? Então, por ele apresentar a menor sensibilidade, a gente já pode descartar a letra E só olhando para o gráfico. E assim a gente encerra a questão da Unesp com gabarito na letra C, vou marcar aqui de novo, do ano de 2023. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!